Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE, especial NBB 2020-2021, e hoje é dia do Pinheiros. E para falar do Pinheiros, Fábio Toledo sempre conosco aqui. Olá, Fábio. Olá, Guanais. Olá a todos que nos acompanham. E também aqui conosco, ele que é um grande palmeirense, torce para o retorno do Palmeiras para as atividades profissionais no basquete, mas que também já passou pelo Pinheiros, tem um carinho muito grande pela equipe e sabe muito do que acontece lá na equipe, ali às margens, ali entre a Marginal Pinheiros e a Brigadeiro Faria Lima. Eu ia falar do Luiz Antônio, Brigadeiro Faria Lima. Fernando Fernandes, senhoras e senhores. E aí, Fernando? Olá, Lucas. Olá, Fábio. Primeiramente, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco aí do Pinheiros, que muitas novidades para essa temporada, e é uma honra estar com vocês. Pelo segundo ano seguido, né? Ele já esteve aqui no nosso especial do ano passado e está aqui para repetir a dose, pediu bis. Vamos lá, Pinheiros. A equipe do Pinheiros terminou ano passado temporada passada, na sexta posição, com 55% de aproveitamento, uma equipe curta, de elenco curto, mais qualificado, e que conseguiu algumas vitórias espetaculares, principalmente sobre o Corinthians, né? Foram 2 game winners sobre o Timão, que viraram highlights do NBB, se espalharam pelo Brasil inteiro. Ali a bola do e do Betinho contra o Corinthians, uma em cada jogo. E era uma equipe muito divertida de ver jogar, que conseguiu resultados expressivos na temporada, na penúltima temporada, na verdade. Bateu ali o recorde de vitórias da própria equipe, recorde de vitórias seguidas da própria equipe no NBB, e foi a maior sequência daquela edição na primeira fase também, mas acabou praticamente tudo, né? Não sobrou nada, e mesmo que a equipe consiga se manter competitiva, né, Fernando, o torcedor vai precisar se reacostumar, porque muita coisa mudou. Exatamente. Acho que a gente tem que contextualizar o que aconteceu, né? No último podcast que a gente gravou, eu já havia dito que o Pinheiros tinha reduzido em 25% o orçamento. E para tal temporada reduziu ainda mais, né? O clube acabou que montou um time baseado nos jogadores da base, do Sub-20, Sub-22, e trouxe alguns reforços pontuais. Agora é um time aí com outras expectativas, é um time bem menor investimento, novo técnico, o Davi, que é um técnico aí que vem da base, fez já ótimos trabalhos aí no Pinheiros, e o Pinheiros aí vai brigar aí para uma vaga nos playoffs, possivelmente a última vaga dos playoffs, ou não disputar, né? Então é um time aí que vai ficar mais para a parte de baixo da tabela. Já tivemos a prateleira, Fábio, mas mais para frente a gente fala especificamente disso. Mas, Fábio, eu não sei você, mas eu achava um time muito divertido de ver jogar, né? Tinha nomes ali como Betinho, Dawkins e Bennett, naquele trio que ficava mais no perímetro e cortava em direção à cesta. Toledo também sempre muito bem na equipe. E era um time divertido, né? Que não conseguiu se manter. Pensando agora, com uma garotada mais nova, você acha que consegue manter esse espírito, ou por ser um time totalmente novo, vai ter outras características? Bom, aquele time mesmo, a gente pode ver que tinha um trio mais pontuador ali, né? O Dawkins, o Bennett e o Betinho, mas principalmente o Bennett e o Betinho, né? Aparecendo bem. O Toledo e o Ware tinham um trabalho defensivo muito importante para a equipe, né? E trabalhava muito bem essa questão aí dentro do garrafão e também nas proximidades, né? Ajudavam bastante. Agora teve essa mudança, né? Todos esses nomes que eu citei, né? Dawkins, Bennett, Betinho, Toledo, Ware, e ainda a gente pode falar Isaac, Caio Torres, todos esses deixaram, né, o Pinheiros. Lucas Cauê também deixou o Pinheiros. Então, uma grande mudança mesmo na equipe, e que para essa temporada conta, claro, com os jovens, mas também fez algumas contratações que podem ajudar a equipe a, pelo menos, manter um pouco, né, essa qualidade para se manter minimamente competitivo, né? O técnico Davi Pelosini conhece, né, os jovens, pode fazer eles renderem bastante, mas também tem algumas
alguns jogadores aí com mais experiência, né, para o nível NBB, que também tem condições de ajudar um pouco aí a equipe a se manter competitiva. Justamente, como o Fábio disse, né, a ideia do time inicialmente era ser um time totalmente da base, full base, digamos assim. E aí trouxe 2 caras que já tiveram passagem pelo Pinheiros para ser esses mentores. Mais recentemente, outros nomes mais velhos começaram a chegar também. Então, o elenco hoje, na data da gravação 4 de novembro, está assim. Armadores: Gabriel Campos, Danilo Sena, Tico Faria e Mauro Zubialri, armador uruguaio. Alas: Jonas Buffá, Humberto, Jameson Jr., o JJ, Elvis e Walter Maronese. Pivôs: nas alas também, Gustavo Basílio, que é a chegada mais recente, a aquisição mais recente do time. Pivôs: Teichmann, Mumford, Daniel Souza, Michael Douglas e Wesley Sena. Fernando, o que o Pinheiros está querendo da vida? Porque de uma equipe totalmente da base, que ia apostar no núcleo que venceu a LDB, no núcleo formado ali por Gabriel Campos, Danilo Sena, Buffá, a Mãozinha, que já saiu, mas a gente já fala dele mais para frente, a equipe contratou o Zubialri, que é um armador uruguaio já de 27 anos, contratou o Basílio, que veio do Pato, contratou Humberto, Teichmann e até um outro americano, né, o Landon Atterbury, que aparentemente não deve permanecer na equipe. Mas qual que é a ideia do Pinheiros esse ano? É apostar tudo na base? Tentar com esses reforços alguma coisa maior? O que o Pinheiros planeja? Eu confesso que eu estava bem animado com o Pinheiros, que fosse usar mais a base, até porque é uma das bases mais fortes aí do Brasil, mas acabou, como você mesmo já falou, contratou alguns jogadores, né? Primeiro eles tiveram que contratar o Humberto e o Teichmann, aí durante o Paulista veio o Mauro, e agora mais recentemente o Wesley e o Gustavo. Acaba que eu tenho um pouco de receio do Gustavo e do Wesley tirarem espaço de alguns meninos, né? A gente pergunta assim, para que contratar o Gustavo, que não é um mau jogador, mas não é um jogador de elite, se você tem no banco o Buffá e o Sena, praticamente para a mesma posição, que jogadores extremamente promissores. Isso aí não fez muito sentido, né? Eu acho que o Davi quis mesclar um pouco aí a experiência desses jogadores com a juventude, até para tentar buscar essa vaguinha nos playoffs. Agora, eu não sei se eu faria essas contratações do Gustavo e do Wesley. Eu tentaria dar mais espaço para a molecada, visto que não é um time que vai brigar pelas primeiras posições. Então, esse é o meu receio, que o Wesley e o Gustavo tirem espaço dos meninos, né? O Buffá já fez um ótimo campeonato na temporada passada, foi um dos destaques jovens, e o Wesley é aquilo, um jogador que surgiu bem na base do Palmeiras, depois foi muito bem em Bauru, no começo, obviamente, mas ainda não se firmou. E, querendo ou não, o Pinheiros tem 2 pivôs interessantes aí, jovens, né? O Michael Douglas, que fez boas partidas no final do Paulista, e o Daniel, que é um jogador ainda está em desenvolvimento, mas assim, tem quase 2,10, 2,11 de altura, é um jogador aí que seria bem interessante. Então eu acredito que o Davi, ele quis trazer esses jogadores aí para dar um pouco mais de experiência, bagagem para a meninada aí do Pinheiros. Bom, antes até de eu devolver para o Fábio, já vamos falar desses nomes que chegaram, que estavam no elenco no início da temporada, mas que não ficaram ou não devem ficar para o restante. O primeiro é o Mãozinha, né? Mãozinha, ala pivô, campeão da LDB, filho do Mãozão, o pivô, para quem já é um pouco mais velho, deve lembrar, com passagens aí por inúmeras equipes no Brasil. O Mãozinha foi para o basquete da Macedônia. E o Landon Atterbury, americano, também ala pivô, chegou, treinou, mas ao que tudo indica, não deve ficar no elenco. Como é que se deu essas duas situações, Fernando? Por que o o Atterbury não deve ficar? E o que o Mãozinha foi fazer na Macedônia? Olha, essa aí do Mãozinha é um mistério, né? Porque quase ninguém falou dele, porque ele foi lá pro leste europeu, tem poucas informações, eu confesso que eu não entendi, até porque era um jogador que teria espaço na equipe, muito provavelmente, possivelmente seria titular, acabou que não jogou nenhuma partida do Paulista,
E o americano, eu acredito que foi um tiro no escuro, né? Porque era um jogador até baixo para a posição, não tinha nem 2 metros, né? Então eu acredito que o Davi não deve ter gostado dele nos treinos e aí meio que dispensou, né? E o Mãozinha também causa estranheza, porque a Macedônia, apesar dela estar muito perto geograficamente, mas ela não é nenhuma Iugoslávia, né? Nenhum dos países da ex-Iugoslávia. Melhor dizendo, está muito distante da Sérvia, está muito distante da Croácia, até de Montenegro e da Bósnia, né? Se for pensar bem. Não é um país de uma tradição tão grande assim no basquete, pelo menos nos últimos 20, 30 anos. Inclusive, o torneio que ele vai disputar não é um torneio mais relevante ali dos Balcãs, né? Ou é, Fernando, você sabe qual que é? Então, né, acaba que foi para uma segunda prateleira da Europa, né, Macedônia, né, longe de ser uma Sérvia, até mesmo Rússia. Acaba que a gente não chegou a ter muitas informações sobre o paradeiro, né, dele, do Mãozinha, foi pouco divulgado. Como eu falei, causou muita estranheza. É porque era um jogador que era muito promissor, fez uma baita de uma LDB, foi um dos grandes destaques do título do Pinheiros no Estadual Sub-19. Então, como eu falei, é estranha essa história. A gente não consegue acompanhar o que realmente aconteceu. A gente meio que é um tiro no escuro, né? Não dá para cravar nada. Bom, Fábio, a equipe do Pinheiros, ela se classificou para a segunda fase do Paulista, não conseguiu avançar ao Final Four, mas ali venceu jogos contra o Paulistano, venceu contra o Osasco também, se não me engano, numa bola espírita do Teichmann, do lado da quadra de defesa, ele acertou no último lance e garantiu a vitória. E é uma equipe que conseguiu alguns bons momentos, né? Ela endureceu o jogo contra o Paulistano, tanto é que venceu, endureceu boa parte da partida contra Bauru, né? Só foi mal no último período e tem bons valores. Você acha que vai da cancha, é uma mistura boa, essa mescla que está sendo feita, até porque, se a gente for parar para pensar, com exceção do Wesley Senna e do Maurus Bialri, né, que é uruguaio, nunca jogou aqui no Brasil, as contratações Humberto, Teichmann e Gustavo Basílio são de atletas que tiveram passagens bem interessantes pelo Pinheiros nos anos anteriores, né, recentemente. Você acha que vai funcionar, que é suficiente, ou você daria espaço total para a base? É interessante, né, essa mescla que o Pinheiros está fazendo. Deu para ver no Paulista, né, um pouco desse resultado, principalmente com o Zubialri, o Humberto e o Teichmann, né, que como tendo um pouco mais de experiência, mesmo o Zubialri não tendo jogado ainda no basquete nacional, mas o conhecimento dele, né, e para uma posição que é muito importante o cara ter um pouco mais de rodagem ali, para ter confiança também, né, para jogar, esse trio foi importante, né, para o Pinheiros. Claro que o Zubiel entrou já na reta final do Paulista, então não teve tanto espaço assim, mas o Humberto e o Teichmann, eles foram importantes para dar mais tranquilidade aos garotos, né? E eu vejo que isso foi positivo, por exemplo, para o Mumford aparecer bem, né? Já foi um dos destaques aí da equipe no estadual e tem tudo para crescer aí para o NBB. O Gabi Campos, né, o Gabriel Campos também teve alguns momentos interessantes no campeonato, também se conta muito, né, com o Bufá para essa temporada. Então esses jogadores com essa mescla, né, com esses caras de maior casca aí no basquete, tem tudo para crescer, né? Para ter esses caras como um pouco de escudo, né? Um pouco de proteção ali para eles, mas que eles vão ter também, né, a possibilidade de mostrar o seu talento, embora, claro, essas chegadas aí, né, como o Gustavo Basílio e o Wesley Senna, pode tirar espaço, sim, de alguns jogadores. Mas mesmo assim, né, não seriam tantos jogadores de mais idade, né, para o elenco, então daria para alguns jogadores aparecerem, né, como eu já falei do Mumford, do próprio Danilo Senna também, um cara que pode aparecer nessa temporada, e o Pinheiros utilizando, né, a sua base finalmente, depois de anos aí que a gente
já observa, né, o time formando tantos jogadores e não utilizando. Acho que essa filosofia está sendo implementada corretamente agora para essa temporada. Não sei se por necessidade ou se por opção mesmo, mas estão dando mais espaço para os garotos. Falando em minutagem, né? O Pinheiros, ao que tudo indica, vai ter ali 4 atletas vindos da base com um impacto maior no jogo, que são o Gabriel Campos, que é irmão do Jefferson Campos, que foi para o Brasília, Danilo Sena, Bufá e Munfor. Os demais devem ter seus minutos, mas numa escala bem menor. Mas falando em minutagem, Fernando, a gente viu no Campeonato Paulista o Humberto jogando 30, 35 minutos todos os jogos. Ele claramente está ali por ser como posso dizer, uma geração acima desses nomes que eu citei, né? Ele veio um pouco antes também, surgiu da base no Pinheiros ali junto com Lucas Dias, Bruno Caboclo, Lucas Bebê, e ele ficou no Pinheiros por mais tempo, só que ele não virou aquele jogador que todo mundo esperava, né? Nas passagens dele por Corinthians, por Flamengo, ele não deu tão certo assim, não explodiu da maneira que se esperava. E agora ele chega num Pinheiros, claramente, por ser a geração anterior dessa garotada, ser um mentor também dessa garotada, mas você acha que ele tá tendo muito tempo de quadra, ou é isso aí mesmo, tem que dar cancha para ele também? Eu acho que primeiro a gente tem que falar que o Davi gosta muito do Humberto, né? Ele já declarou isso algumas vezes aí em entrevistas no Paulista. O Humberto, quando estava no Pinheiros, era um jogador totalmente diferente do que se mostrou depois. Inclusive, na minha opinião, jogava mais que o Lucas Dias no Pinheiros, naquele elenco aí do Mortari, do Marcel. E eu acho que a minutagem dele, muitos vão falar que está sendo exagerada, mas eu acredito que eu não vejo tantos problemas nisso, porque acaba com a jogadora mais experiente. O meu maior medo não é em relação ao Humberto, é em relação ao Gustavo, roubou os minutos do Bufá e do Danilo Sena. Acho que em relação ao Humberto é natural que ele jogue 30, 35 minutos. E no Paulista, querendo ou não, ele não foi mal. Fez um bom Paulista, foi um dos fechinhas do Pinheiros, e acaba que ele vai puxar essa meninada, né? Um cara que é formado aí no Pinheiros, o Davi conhece muito bem, e vai ser um exemplo para esse jovem time do Pinheiros. Queria falar aqui de 2 nomes específicos com você, e depois o terceiro eu vou passar para o Fábio. Primeiro, Danilo Sena. Ele é um jogador de muita qualidade, ele já mostrou isso, tanto na base, como até em algumas participações no adulto, que ele teve temporada passada, mas ele convive com muitas lesões, né? Ele é um cara que machuca muito. Não dá para você contar com o Danilo Sena por uma temporada inteira para ele jogar os 30 jogos da primeira fase, por exemplo. Em algum momento ele vai acabar saindo, seja por ser poupado, seja por alguma lesão. Como equacionar isso no elenco, né? Como tratar direito essa questão do Danilo Sena, que se ausenta em muitas oportunidades? Então, o Danilo surgiu como uma grande promessa no basquete nacional. Ele é de Brasília, né? Ele começou lá no Instituto Lance Livre, aí chegou no Pinheiros para o Sub-17, comandado pelo próprio Davi, acabou sendo campeão estadual contra o Palmeiras. E na época o Danilo tinha um hype, para vocês terem noção, maior que do Iago. Jogava inclusive mais que o Iago na base. E no adulto acabou que não teve essa transição, como a gente pode falar, não vingou de vez. E acaba com um desses motivos é a lesão, né? Ele se machuca muito, ele se machucou agora no Paulista, ele perdeu os bons jogos na LDB machucado. Não dá pra gente cravar o porquê acontece isso, mas eu acredito que como ele tem um físico, ele é magro, né? Acaba que pode ser que ele se machuque por causa disso. Então, eu acho que até a vinda do Gustavo pode ter sido nesse caminho do Danilo se machucar um pouco, né? Eu espero que para o NBB ele tenha uma temporada um pouco mais constante e principalmente mais, porque se ele não se lesionar, ele é muito bom jogador. É um cara muito técnico, inteligente. Teve até um lance, inclusive, na final da LDB, que eu lembro muito bem, foi uma lateral, ele cobrou no jogador do Franca e fez uma bandeja nos minutos finais que praticamente deu o título pro Pinheiros. Então, apesar de jovem, ele tem um QI de basquete, né? Um jogador aí bem interessante, tem um ótimo chute e a gente tem que torcer para ele não se machucar. Eu lembro, estávamos lá, inclusive.
Você estava lá? Tava eu e o Fernando também. Na final da LDB ele fez 24 pontos, né? E a média mesmo na temporada aí da LDB 2019 foi 21 pontos e quase 3 roubos de bola por jogo, né? Em 7 partidas ali. Então, vinha crescendo, né? O Danilo Senna. E outro nome que não tem esse histórico tão grande de lesão, mas que se lesionou antes da temporada começar, uma lesão no rosto, está inclusive jogando de máscara, é o Bufá. Bufá desses jovens foi o que mais teve espaço na última temporada entre os adultos, né, principalmente ali uma época que o Dawkins ficou de fora por lesão, ele teve bastante espaço, mas o Bufá não vem tendo uma boa temporada até agora, a gente sabe. Foram 6 jogos de Campeonato Paulista, que não é o mesmo nível do NBB, não é o mesmo parâmetro do NBB, tanto pelos adversários quanto por ser início de temporada mesmo, mas é um cara que promete, né, Fernando? É um cara que tem como recuperar esse basquete que apresentou nos anos anteriores. Exatamente. Eu vejo o Bufá jogando desde os 16 anos, né? Ele começou a jogar no Sub-16 de Taubaté, né? Ele é da Bahia, né? Aí quando ele veio aqui para São Paulo, ele veio para o Taubaté. E o Jaú, que hoje está na Unifacisa, era o técnico dele em Taubaté. E ele fez um campeonato assim, muito bom. Aí ele foi para o Palmeiras, foi um dos destaques. E acabou, só que no Palmeiras ele jogava de uma maneira totalmente diferente. Ele era meio que um ala pivô. E aí no ano seguinte ele se transferiu para o Pinheiros. E no Pinheiros, cara, ele mudou totalmente o estilo de jogo dele, né? Ele acabou que ele começou a jogar mais como ala armador. Hoje ele mesmo carrega a bola, leva. E agora, sobre a questão em que ele não jogou tão bem no Paulista, eu acho de uma maneira natural. Primeiro que ele emagreceu muito, isso nitidamente deu para ver. E ele fez uma cirurgia, né? Então acaba que a gente não dá para falar, meio que criticar o Jonas Bufá. Acaba que ele não teve uma pré-temporada que pode falar que foi boa, né? E mesmo assim, cara, ele fez um ótimo NBB, né? No passado, é um jogador aí da confiança do Davi. O Davi gosta muito dele. Para mim, um dos grandes aí destaques da jovens do Brasil. Eu acredito sim que ele vai ser um dos pontuadores aí do Pinheiros, um dos cestinhas. Eu confio muito no Jonas Bufá, gosto muito do basquete dele. E acho que agora, depois dessa lesão que ele teve, depois dessa cirurgia, ele tem tudo para fazer um ótimo NBB. Fábio, o terceiro desses jovens que eu queria destacar individualmente nessa análise aqui nesse podcast é o Monfort. O Monfort, a meu ver, ao lado do Gabriel Campos, foi o destaque do Pinheiros entre essa garotada no Campeonato Paulista. Ele é um cara que ele estava fora, ele passou pelas categorias de base, mas ele estava fora do país, retornou agora. Ele, salvo engano, estava na Universidade de Augusta, né? Jogando NCAA na segunda divisão, basquete universitário norte-americano, e não precisou de muito tempo de adaptação não, né? Já chegou aqui com personalidade, com boa imposição. Sim, né? Apareceu como um dos destaques do Campeonato Paulista. É claro que tem essa possibilidade aí dos outros nomes, né? Que chegam para o Pinheiros para tirar um pouco de minutagem dos jogadores, mas eu acho que o Monfort conseguiu já no Paulista consolidar ali a sua posição como um ala pivô, né? Ele pode até jogar como ala em determinados momentos ali na 3, mas na 4 ele vem fez um bom Campeonato Paulista, foi um dos puxadores ali de pontos do Pinheiros, né? Junto com o Humberto, né? Foi um dos destaques ali, e isso vai ser importante, né? Vai ser um cara que vai ganhar espaço, vai ganhar minutagem, vai ser uma primeira temporada dele, né, no basquete adulto aqui do Brasil, que ele tem tudo para crescer, né? A gente está vendo alguns jogadores, não só do Pinheiros, mas do Corinthians, né? O Caxias também vai ter esses jogadores que estavam na NCAA, né? E agora voltando para o Brasil com essa possibilidade de ganhar espaço, né? E o Monfort é um desses nomes aí, né? A gente falou também foi no podcast do Paulistano também, né? Que tem o Dória também. Então tem vários nomes vindos da NCAA que tem tudo para brilhantar aqui o NBB
O Mumford eu acho que é um dos principais aí, junto com o Lucas Pipoca e o que está agora lá o Túlio, né? O Túlio que está lá no Caxias. E é interessante que é um perfil de jogador que a gente não teve ano passado, né? Inclusive o Fernando, que é um cara que sempre acompanhou a base, que gosta bastante aí de ver quais serão os novos prospectos do basquete brasileiro. É uma mudança bem relevante, né? Ano passado a gente não teve nenhum jogador vindo diretamente da NCAA, pelo menos brasileiro, e agora temos aí 4, e os 4, pelo menos no Campeonato Paulista, chegando, perdão, 3 no Campeonato Paulista, mais o Túlio no Caxias, chegando aí com uma expectativa muito alta, né? Com bons jogos eles têm feito. Além disso, a gente vê historicamente nos últimos anos do NBB um alto número da média de idade, né, das equipes, e ultimamente aí alguns times estão diminuindo, né, essa média etária, né, dentro do campeonato, e o Pinheiros acho que o principal, né? Exatamente. Falando do Munfora um pouco, eu acompanho o Munfora desde o Sub-15, ele foi inclusive campeão invicto com o Davi no Sub-16, campeão estadual Sub-17 perdendo um jogo só, que foi para o seu Bauru, lá em Bauru, que ele é da mesma geração do Ruivo, do Maicão, do Aquiles, do Cauê, do Mamed, do João Vitor, que hoje está na Unifacisa, que é uma geração aí que teve ótimos resultados pela base, foi bronze na Copa América Sub-18, lá no Chile. E o Munfora é muito bom jogador, né? Ele muita gente ainda não o conhece, mas ele desde o Sub-15 sempre foi um cara diferenciado. E o Davi tá fazendo um trabalho bem legal com ele, porque na base ele era um ala armador, né? E acaba que hoje ele tá virando que um ala pivô ala. É um jogador aí que conhece muito do Pinheiros, conhece a história do clube, é um jogador que é da base, também já foi treinado pela Thelma, é um dos jogadores aí que eu boto muito fé no Pinheiros. E aí você falou do Dória, acho que o Dória também é outra aí promessa aí do basquete. Ele tem o irmão dele, que é o Alex, que não é o que tá no Cerrado, mas não é o bom, né? O Dória, que é o bom, é o do paulistano, que é o Lucas. O João, muito menos. Rapaz, o cara tá criando intriga familiar aqui, casos de família. E tem outro Dória, o filho do Dória, o governador, jogou na base do Pinheiros, inclusive até o Sub-16, o Felipe Dória. E era bom jogador. Olha só. Também entramos em política, misturamos família, política. Teve aí filho de algum padre que chamava Dória também, que jogou no Pinheiros. Mistura tudo já, religião também. Vamos aí, vamos embora. Filho de padre é complicado. Mas o Mumford é legal, né? Porque, como o Fernando disse, né? Essa função de ala armador, assim, no Brasil, é muito difícil você ver um cara, e até mesmo para ser um sucessor do Marquinhos, né? Na seleção, que Marquinhos é a grande referência, assim, num cara que é ala e ala pivô, né? Então, que consegue carregar a bola, que finaliza. Então, é até interessante observar, né? Esse desenvolvimento do Mumford aí no time do Pinheiros. Essa expressão, sucessor do Marquinhos, eu já ouvi tanto nos últimos anos. Eu acho que eu vou ouvir por muito tempo ainda. Espero. Inclusive, você já falou para algumas pessoas aí. Já. Justamente. Inclusive ex-Pinheiros. Já tô calejado, já aprendi que eu não uso mais essa expressão, porque eu já vi que não é muito bom, não. Eu não dou muita sorte. Mas tomara realmente que um dia encontremos esse sucessor, né? Marquinhos, não tem nem o que dizer. É o novo Pelé. Cara, é igual no Santos, né, pô? Depois do Robinho, teve 500 novo Robinho. Depois do Neymar, teve um monte de novo Neymar também. Enfim, vamos esperar. Eu não vou colocar essa pressão, esse peso em cima do menino, não. Apesar dele estar vindo muito bem nessa temporada. Mas, Fernando... E usa 14 do Oscar. Meu Deus do céu. Olha as comparações. Oscar e Marquinhos. Coitado do menino. Sem pressão, não. Mas, Fernando, vamos lá. Você também, ainda nessa questão de acompanhar a base, você falou do Bufá, que era um ala pivô no Palmeiras, depois mudou um pouco no Pinheiros, um mudou no Pinheiros. O Humberto também, ele sempre foi ali um pouco como armador, um pouco com ala, e tem gente que acha que isso até prejudicou um pouco a carreira dele. Como se dão essas mudanças
para os atletas mais jovens ali de 14 a 16, 17 anos, que mudam assim de posição, de função. Isso é comum? Isso é feito em casos esporádicos? Como que isso é feito durante o tratamento desses atletas nas categorias de base? É uma boa pergunta essa aí. Isso vem sendo cada vez mais frequente e normal, né? No caso porque isso depende muito da estatura do jogador. Se o jogador não cresce mais, acaba que um jogador hoje vai na base que tem 1,90, 1,95 e começa como um pivô e não cresce, ele vira ala. E o Davi faz um trabalho muito bom nesse sentido, que ele transforma os jogadores de posição de uma maneira bem fácil, né? Além do Bufá, ele já vinha fazendo com mãozinha. Para quem não sabe, o mãozinha na LDB foi o maior reboteiro e era pivô no Maringá. No Pinheiros ele acabou que virou um ala pivô e muitas vezes ala. Então essa transformação de posição ela acaba que ocorre nas últimas categorias, né, que é sub-17 e sub-19. Isso não é só no Pinheiros, ocorre em outros lugares, Paulistano, Palmeiras. Não é uma transição fácil, mas que a cada vez mais se torna normal, né, e frequente. Mas como fazer o atleta absorver as características dessas duas posições que ele foi formado e ficar um cara mais completo e não deixar ele virar nem uma coisa nem outra? Tipo assim, ele não é nem pivô e nem armador, ele ficou num limbo ali e não é nada, sabe? Não faz bem nada. Como fazer ele desempenhar bem em tudo? Cara, aí é um trabalho que vem desde cedo, né? Eu acho que um jogador aí que acaba treinando para ser pivô, tem uns fundamentos de pivô, ele tem que treinar os outros fundamentos de outras posições. Isso aí é algo bem complexo, não é algo fácil. Então, algo que até para não engessar o jogador, isso aí nas categorias de base é muito comum um pivô levar a bola, né? Levar um pouco a bola. Isso aí a gente já vê na base, até para não viciar o jogador para fazer só essa função. Então, o próprio Bufá é um exemplo, né? Ele chegou com uma ala pivô e na própria base do Pinheiros acabou que muitas vezes, inclusive na LDB, ele levava a bola. Então acaba que você tem que pegar algumas características do começo da formação e tentar pegar essas características e implantar para o jogador como ele deve ser, né? Então você meio que adapta o jogador, você molda o jogador. Essa que é praticamente a função da base. Então você não pode viciar o jogador, ele tem que saber bater bola, tem que saber levar, independente de ser pivô ou não. É para ele virar um jogador de basquete e não um pivô, né? Ele aprende a... Porque... Exatamente. Melhor dizendo, ele não pode aprender a ser pivô, ele tem que aprender a ser jogador de basquete e jogar como pivô. Fundamento. Tem uma diferença. Isso. Exato. Tem que ter fundamento. E se o cara não tiver... não jogar em nada, no caso do Pinheiros, ele pode ir para outro esporte, né? Para outra modalidade lá, que o Pinheiros está de braços abertos também. Tem bastante opção por lá, né? Mas, bom, e tem o Davi, né? Primeira temporada do Davi Pelosini, o treinador do Pinheiros. Ele foi campeão, como vocês já puderam perceber, com boa parte dessa molecada, para não dizer todos, em alguma categoria de base, né? Ele é um lendário treinador do Pinheiros aí, pelo menos nessa última década, ele foi muito bem ao lado da Thelma e tá tendo agora a sua primeira oportunidade no profissional, né, Fábio? E parece muito que ele tem o elenco na mão, até porque as inconstâncias do Pinheiros ao longo da partida é muito por causa da idade, e essa aposta que o time tem feito na base é justamente para formar jogadores que aos poucos diminuam essa inconstância ao ponto de praticamente não ter mais e virar um jogador estável no adulto. Sem dúvida, né? E vale lembrar que boa parte desses garotos, né, estariam naquele time do Pinheiros B, que disputaria o CBBzão, né, que acabou não acontecendo. Então, eles já teriam, né, naquela ocasião, já alguma experiência no basquete adulto e agora, né, vão ser sendo utilizados agora no time principal, essa experiência vai surgindo, né, no Paulista e agora também no NBB. O Davi e o Pinheiros em si, né, já mostrou no Paulista essa condição mesmo, né, de altos e baixos dentro de uma partida, principalmente por conta da baixa experiência de boa parte do elenco e que talvez
melhore, né, no decorrer do campeonato. Vai ser interessante observar, né, esse desenvolvimento dos atletas a partir, claro, né, de já ter alguns jogadores de maior rodagem que vão dar mais estofo, né, para o elenco, mas vai ter esses garotos aí em desenvolvimento, com o Davi mostrando, né, ali para todo mundo ver esse crescimento da equipe. Antes, né, o Pelosini era lendário ali para muita gente que acompanhava a categoria de base, né, e agora ele vai estar numa vitrine, digamos assim, que vai. Acho que ligaram para o Fábio, isso tem acontecido em alguns programas, mas vamos lá. Caralho. Eu já até completei, Fábio, já adiantei que te ligaram cobrando dívida aí. Vamos lá, antes até da gente ir para a próxima parte, eu queria fechar aqui em mais 2 jogadores, e o primeiro vai para o Fernando. O Mauro Zubial, armador uruguaio, que chegou até ali para dar uma experiência maior, né, já que acho que o Gabrielzinho é do Brasília, né? O Gabriel Campos, apesar de demonstrar muita qualidade, acho que levar o jogo como titular, o jogo inteiro, talvez ainda seja um pouco demais nessa temporada. E ele é um cara bem técnico, né? Ele, como praticamente todo armador sul-americano ali, especificamente da Argentina e do Uruguai, ele joga muito no pick and roll, ele roda bem a bola, pensa muito assim, gasta bastante a posse de bola antes de finalizar quando ele está em quadra. E é um nome que pode ser interessante, né, para esse ano também. Exatamente. Acho que o Palmeiras acertou em cheio nessa posição. Embora o Gabriel Campos seja um armador aí com ótimo chute, mostrou que o mão dele é extremamente quente, está no Palmeiras desde o sub-14 com a Thelma. Só que é uma posição aí que tem que ter um pouco mais de bagagem, né? E querendo ou não, o Mauro, cara, como todo armador aí uruguaio, argentino, é diferente, né, do que a gente tem aqui no Brasil. Tem uma ótima visão do jogo. Eu acho que nesse sentido que você falou do pick and roll, tem um Tashman que acho que é um cara fundamental para ele trabalhar isso. E, embora jovem, né, ele vai dar uma bagagem pro Palmeiras, pro próprio Campos. E eu até prefiro que o Campos venha do banco para entrar meio como um sexto homem, para chutar e deixar o Mauro aí para armar o jogador, ou armar o jogo aí nas horas mais difíceis, na hora de fechar um jogo, de definir uma vitória. E pelo que apresentou no Paulista, é um jogador aí que vai ser extremamente útil pro time do Pinheiros, principalmente aí na parte de armar, né, como armador nato, de preferir assistência ao chute. E o outro nome... Essa distribuição vai ser importante. Essa distribuição vai ser importante pro Pinheiros, para esses garotos mesmo, né, mostrarem a capacidade, né, o Bufá, o Monfort, vai ser importante ter essa distribuição do Zubial para esses caras aparecerem, até mesmo para o Gabriel também ter, né, como o Fernando falou, de ter essa um pouco mais de estofo ali para ele jogar. Então vai ser legal. Essa é uma boa contratação, né, do Pinheiros, o Zubial, o Humberto e o Teichmann, para dar essa condição para os jogadores jovens. E o outro nome vocês já citaram, né, Fábio? Falar um pouquinho do Teichmann. Ano passado ele estava no Corinthians, se lesionou, né, jogou meia temporada, mas quando ele esteve em quadra, ele foi o melhor jogador defensivamente, a meu ver, do ano, né? Ele teve o melhor índice defensivo, né, o defensive rating, que quer dizer o quê? A cada 100 posses de bola em que determinado jogador está em quadra, quantos pontos seu time leva? Ou seja, Teichmann está em quadra. A cada 100 posses do Teichmann na equipe, no Corinthians, no caso, ano passado, o Corinthians foi o time que menos levou ponto em todo o campeonato enquanto o Teichmann estava em quadra. E isso é um número bem relevante, né? Fora que ele já tem uma experiência gigantesca, uma visão de jogo também para conectar jogada em transição. Ele chuta também do perímetro, não é a especialidade dele, mas ele também faz eventualmente. É o mentor perfeito, né? Com certeza. É um cara que, embora a pontuação dele não seja alta, né, principalmente nos últimos anos, em Limeira, lá na época do Flamengo, ele era mais pontuador, mas agora ele está mais ali na condição de defensor mesmo, né, no garrafão, mas mesmo não sendo tão pontuador assim, ele mantém uma regularidade, né, que
o time que contrata ele tem a segurança de que vai contar com um pivô ali que vai ajudar bastante na defesa, e vai ter essa leitura de jogo, né, que você mesmo falou, para o time, e tendo esses garotos em desenvolvimento, né, não apenas na ala, mas também com os pivôs em desenvolvimento, o Teichmann vai ser um cara fundamental ali para ser mentor, né, tem esse quesito, né, essa característica no jogo dele, na personalidade dele também, né? Então vai ser legal. Teichmann que foi capitão, né, em outras presenças, né, em outras passagens, né, no basquete. Eu não lembro se no Pinheiros ele foi o capitão, mas teve em outros times que ele foi o capitão da equipe. Então ele tem essa questão de liderança também, que vai ser importante, já que vai ter um elenco jovem, né, junto com ele. Então, talvez até com os jogadores mais jovens, ele até rejuvenesça, né, apareça com mais destaque, como aconteceu, por exemplo, naquele Game Winner contra o Osasco no Campeonato Paulista. Vai ser interessante ver o Teichmann no meio da garotada ali, né? Vai ser estilo um tira no jardim de infância, Lucas Guanais? Acho que não chega tanto, né? Não chega tanto, mas realmente vai ser um cara ali, já está sendo, né? Que vai ser muito importante na formação dessa galera, no estilo de jogador. Ele nunca foi um cara muito polêmico dentro de quadra, né? E para os pivôs, então, nem se fala, né? Para o Munford e até mesmo para o Wesley Senna, para o restante do elenco ali do Pinheiros, para o Maicon, para o Daniel, eu tenho certeza que ele vai ser muito importante nessa formação. A gente já viu alguns casos assim, né, em outras posições, tipo o Fulvio e o Fischer, por exemplo, então isso ajuda demais. Mas, Fábio e Fernando, tem mais algum ponto que vocês querem destacar sobre o Pinheiros ou vamos para frente, próximo bloco? Eu tenho uma observação para fazer, que não é nem só do Pinheiros, mas no geral do NBB, né? A gente está faltando aí, com esse podcast do Pinheiros, tem mais 2, né, para a gente fazer, e é legal observar que a quantidade de jogadores que tem irmãos também jogando, né, tá alta, né, nessa geração, né, do basquete. O Gabriel Campos, né, é o exemplo no Pinheiros, que é irmão do Jefferson Campos, mas se você for pegar no geral, né, tem muitos ali que é irmão de não sei quem, né, o JP de Paula, do Corinthians, que é irmão do Jorginho, tem o Adiel, que é irmão do Alexei, tem o Luiz Mendonça, que é irmão do Pedro Mendonça. Me ajuda aí, Gonés, tem mais alguém que você lembra aí que é irmão de alguém? Várias pessoas, acho que todo mundo é irmão de alguém, né? O Christian, que é do Sub-19 do Flamengo e tá inscrito no NBB, é irmão do Arthur Pecos. Boa! Pois é, e pelo que eu me lembro, assim, não teve tantos antigamente, né? Eu lembro que o André Góes, né, que o irmão, ele jogou junto com o irmão em Joinville, o Duda Machado e o Marcelinho, mas essa geração aqui agora tá tendo muito, né, esses irmãos jogando aí, muitas vezes um contra o outro, né? Tá, jogando tudo bem, porque irmão quase todo mundo tem, né? E o Alberto Bial, irmão do Pedro Bial também, que não joga basquete, mas é sempre bom a gente ressaltar mas já jogou. Sempre bom ressaltar isso aqui. Fernando, e você, tem mais algum ponto a ser ressaltado ou vamos para frente? Mais um bastidor aí, para quem não sabe, nessa próxima final de semana ocorrem as eleições para o Conselho do Pinheiros, né? Algo aí que é bem importante. Tem um movimento aí pró-esporte, né? Que hoje, para quem não sabe, o atual presidente é um cara aí que é meio avesso ao investimento nos esportes olímpicos e profissionais. E tem alguns candidatos que estão ligados ao basquete, tem muita força lá dentro, que vão concorrer a uma vaga para o conselho, né? Para quem não sabe, é o Arnaldo, que foi ex-diretor de esportes olímpicos do clube, e o Luiz Brandão, que é um dos assistentes da diretoria de basquete. Então, são 2 nomes aí que podem chegar aí para tentar melhorar investimento no esporte do Pinheiros. Show de bola. Informação bem relevante, inclusive, né? Nos clubes, especialmente, essa questão política, às vezes é até mais importante do que, para as próximas temporadas, claro, do que o que acontece em quadra. Mas vamos lá, então. Próximo bloco. Continuar com você, Fernando. Pontos fortes, pontos fracos desse Pinheiros 2020-2021. É com você mesmo. Opa, tá comigo? Tá com você, vai aí.
Acabaram que ligaram para o Fábio e agora ligaram para mim. Então, cara, eu gosto dos pontos fortes, eu acho que essa juventude é um elenco aí que não tem o que perder, né? Vai se arriscar, vai jogar para cima. E essa juventude aí que eu aposto muito, né? Eu gosto muito do Davi como técnico, acho que o Pérez já devia estar usando ele há um bom tempo, ele ganhou tudo na base do clube, campeão sub-16, 17, 19, tricampeão da LDB, é o cara ideal para comandar essa equipe, né? Um técnico aí que é extremamente identificado com a história do clube. Então eu acredito que a juventude, esses bons jovens alunos do Pinheiros, o Bufá, o Danilo Seno, o Gabriel Camposino do banco, Monfort, que provavelmente deve ser titular em muitos jogos, aí são os pontos fortes. Agora, o ponto fraco aí é o elenco, né? Acaba que é um elenco, da mesma forma que é jovem, é bom, também é ruim, né? Porque acaba que são muitos jogadores aí que não têm experiência, é um elenco curto, então se um Humberto machucar, um Taixa machucar, vai ser complicado durante a temporada, né? E para você, Fábio? Bom, para mim, eu vejo como um ponto forte ou um ponto positivo, né, esse espaço a ser dado para os jovens e que vai ser legal, né, acompanhar durante a temporada o desenvolvimento deles, e também positivo essa presença dos mais experientes para dar cancha também para o time, até pensando num desempenho mais regular, né, durante a temporada, até para ficar bem colocado ali para os playoffs, vai ser interessante, vai ser legal isso aí. Talvez ali como um ponto negativo, um ponto fraco, vamos dizer assim, essas chegadas extras, digamos assim, do time para o time para o NBB, que já, né, no caso do Wesley Senna já veio para o Paulista, mas para o NBB tendo Gustavo Basílio, eu vejo que pode tirar espaço de alguns jogadores, e o que é complicado, né? Mas reforça, né, dá um pouco mais de experiência para a equipe, até pensando no que eu já falei, né, do melhor posicionamento nos playoffs, para os playoffs. Mas um ponto fraco que pode ter é se, por exemplo, esses jogadores mais jovens não conseguirem render no momento, na hora H, né? Vai ser o grande teste para eles, né? Como não tiveram espaço anteriormente, agora eles vão aparecer, vão ter que aparecer, principalmente ali o Monfort, o Bufá, que já mostraram que tem condições de ajudar, principalmente na pontuação, né? A gente viu no Paulista, por exemplo, a média de pontos assim não era alta, né? Individualmente falando, o Humberto foi o cestinha, mas teve uma média ali de 13 pontos por jogo. Então, vai ser importante que esses garotos consigam ter esse volume ofensivo para não faltar na equipe do Pinheiros nessa temporada. O resumo do Pinheiros, eu acho que serve até de certa forma para o Pato Basquete também, é o Gonzaguinha, né? Na letra de "E vamos à luta, eu acredito na rapaziada", e aí vai. É o mote das duas equipes para essa temporada, né? Vamos lá então, Fábio, ainda com você. Momento marcenaria nesse podcast. Que prateleira você coloca o Pinheiros? Que prateleira, rapaz? Olha, eu coloco o Pinheiros ali na prateleira de brigar por uma vaga nos playoffs, de 8º ao 12º lugar ali, naquela segunda leva da classificação para os playoffs. Eu acho que vai ficar ali a prateleira do Pinheiros, dependendo, claro, né, do desenvolvimento dos jovens. Vai que eles conseguem, né, fazer bons resultados, né, ter bons resultados aí na temporada, e vai ser uma temporada bem diferente, né, com essa questão das bolhas e tudo mais, então vai depender muito de como vai ter uma sequência, né, dos atletas. Então é meio difícil, né, da gente esperar, mas de início, assim, eu vejo que o Pinheiros é um time para brigar ali por playoffs na segunda metade ali da tabela. E você, Nando, o que você acha? Eu sou um pouquinho mais pessimista, acho que o Pinheiros vai brigar pela última vaga dos playoffs, né?
para mim vai ficar entre 11º, 10º, até 13º, 14º. Não vejo que o clube vai ficar muito acima dessas posições, não. Vai brigar aí pela última vaga com Caxias, Brasília e o próprio Mogi, que não tem um elenco muito grande. Eu tô com o Fernando nessa, eu acho que ali entre 10º e 12º é uma campanha bem legal pro Pinheiros nesse ano, né? A menos, é claro, que os jovens explodam, né? Vai que... Mas essa prateleira minha aí de oitavo, nono, 10º para baixo, né? Vai ser o pega para capar ali, né? Onde vocês falaram do Mogi, falaram do Caxias, e eu acho que onde eles vão estar ali também. Vai ser uma disputa da metade dos playoffs para baixo ali, que vai englobar ali até, sei lá, o 14º, 15º lugar, né? Eu acho que só o Pato que vai ficar um pouco mais difícil de alcançar ali, talvez o Campo Mourão, mas enfim, embora sejam prateleiras diferentes, é que eu tirei uma prateleira ali do armário, então a situação ficou meio parecida. Olha o Fábio querendo aí já mudar a opinião, né? Não, mas realmente, é muito time parecido para pouca vaga no playoff, né? Isso vai ser muito legal nessa temporada. Mas, Fernando, agradeço demais sua participação, cara, pelo 2º ano seguido. Você sabe que as portas da Locomotiva Esportiva estão sempre abertas para você. Quem sabe um dia falando sobre o Palmeiras, né? O basquete do Palmeiras, num futuro próximo. O espaço agora é seu, você pode falar o que você quiser, passar suas redes sociais, escrever uma música, um recado de amor. O espaço é seu, é livre e manda bala. Obrigado, Fábio. Obrigado, Lucas. Espero voltar para falar do Pinheiros e também do Palmeiras. Foi muito legal conversar com vocês aí pelo 2º ano seguido. Gostaria de voltar outras vezes. Posso mandar alguns abraços? À vontade. Queria mandar um abraço para o Carlos Dosso, que foi ex-diretor do Pinheiros e certamente vai nos escutar. E para toda a rapaziada aí do grupo Bola Laranja, que é o melhor grupo de basquete aí que tem no WhatsApp. Um grande abraço para o meu amigo Enéas Lima, do Garrafão Rubro Negro, para o Luiz Araújo, Lui, Rafael Rezende, Laudo Oficial, o Átila, o Godoy. Para toda aí rapaziada do grupo que certamente vão nos escutar também. Show de bola. Bola Laranja e Senhor Osso. Que dupla. Belos abraços. Fábio, o espaço é seu agora. Um abraço a todos, obrigado, Fernando, novamente. Assim como eu falei no podcast do Paulistano, se tiver bom retorno, né, o nosso podcast, você vai voltar sim. Muito obrigado. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Fábio. Fernando também. Lembrando, né? Pinheiros estreia no NBB no dia 14 de novembro contra o SESI Franca, jogando em Mogi das Cruzes, no Hugo Ramos. Então, ali 4 dias depois da bola subir pela primeira vez, o Pinheiros estreia na competição. São daqui 10 dias da data da gravação desse episódio, já que o Pinheiros foi eliminado do Campeonato Paulista. Bom, você ainda que está nos ouvindo, siga a Locomotiva nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Se estiver nos acompanhando pelo YouTube, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal também. Ou se for pelas plataformas de podcast que existem por aí, faça o que a plataforma pedir para seguir nos acompanhando. Temos muitos episódios que lançamos nos dias anteriores sobre todas as equipes do NBB e ainda vamos lançar sobre as que faltam, que acho que é o São Paulo e a Unifacisa, se eu não esqueci de nenhuma nesse meio tempo. Mas, galera, muito obrigado novamente. Lembrando também, estava quase esquecendo aqui, da nossa carteira no PicPay, Locomotiva _ Esportiva. Qualquer valor que você tiver disponível e disposto a nos ajudar, se gostar do nosso conteúdo, do nosso projeto, vai ser muito importante para manter a Locomotiva Esportiva viva e, quem sabe, para trazermos novos formatos durante a temporada. Beleza, galera? Aguardo vocês no programa de amanhã. Muito obrigado e falou!